Você sabe se você já tem tempo suficiente para se aposentar? Conhece as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição após a reforma? Sabe em qual delas você se encaixa? Essas e outras dúvidas nós iremos trazer nesse vídeo, inclusive com exemplos práticos, que eu tenho certeza que você aí de casa vai se identificar com algum deles. Doutora, eu trouxe para a gente abordar nesse vídeo dúvidas de clientes que nos procurou e eu gostaria que a doutora respondesse essas dúvidas, até mesmo talvez o pessoal de casa vai se identificar com um desses casos. O primeiro caso que eu vou linkar é um homem que ele tem dúvidas se ele pode se aposentar ou não. Ele tem 56 anos e ele acredita que ele tem mais ou menos mais de 30 anos de contribuição. E ele gostaria de saber se ele tem que ir até 65 anos de idade, se aposentar por idade, ou se ele entra em alguma regra de transição trazida pela emenda constitucional. Muito interessante, viu, Carol? Muito interessante. Primeiro, essa questão de a gente falar sobre as dúvidas dos clientes. Eu acho que o pessoal de casa consegue até se identificar melhor, né? Porque às vezes fala, nossa, o meu é bem parecido, sim, eu tenho essa idade, eu tenho esse tempo de contribuição, então é muito interessante fazer esse bate-papo aqui com dúvida dos clientes. Eu acho que a gente consegue esclarecer, sim, mais o pessoal de casa. Então, nesse caso aí, então só recapitulando, né? O cliente tem 56 anos de idade e aproximadamente 30 anos de contribuição e ele quer saber se ele consegue se aposentar antes ou só por idade aos 65 anos. Isso. Então, no caso dele, primeiro, a gente tem que imaginar que ele vai completar 65 anos, né? Se ele tem 56, só em 2030. Então, daqui 9 anos. É bastante tempo. Então, a gente precisa analisar se antes de 2030 ele consegue atingir alguma das regras de transição, né? E que aí, na verdade, assim, só para explicar aí pro pessoal, né? A aposentadoria por tempo de contribuição, em verdade, ela foi extinta, sim, né? Nossa, foi extinta, sim. Ela agora, na regra permanente depois da reforma da Previdência, ela existe só a aposentadoria por idade. Porém, existem as regras de transição. Então, não é que de uma hora para outra parou de existir, é só por idade. Por isso até que essa pessoa que nos procurou disse que se ele consegue encaixar, né? Então, precisa ser analisado. Então, existem 4 regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, existe a regra de pontos, a regra que é uma idade mínima, a regra de pedágio de 50% e a regra de pedágio de 100%, tá? Porém, é importante dizer que apenas uma das regras, que é do pedágio de 50%, não exige, entre aspas, uma idade mínima. Por quê? Porque na regra de pontos, você precisa ter o tempo de contribuição e uma idade. Então, quanto mais elevada a idade, mais ele alcança, senão ele não alcança. E a gente vai explicar nesse exemplo aqui, como que acontece aqui no caso da regra de pontos. A gente ir na idade mínima, como o próprio nome já diz, também precisa ter uma idade mínima, a depender do ano, né? Ele tem desde de 60 anos, 61 anos, até o homem chegar nos 65, que aí é por idade. Então, conforme vai passando o ano, a pessoa tem que ter essa idade, além do tempo de contribuição de 35 anos, né? Para não confundir aí com a idade. E aí nós temos também a regra de transição 100%, que também precisa, para encaixar nessa regra, a pessoa tem que ter no mínimo 60 anos homem e 57 mulher. Então também existe uma idade mínima. A única que não exige é do pedágio de 50%. Porém, ela exige, todo mundo se encaixa nessa que não tem idade mínima, né? Foi feito tudo bem pensado nessas regras. Não, ela precisa ter no ato da reforma, na mudança, dia 13/11 de 2019, ela precisa ter 33 anos de contribuição, no mínimo, tá, gente? Podia ter mais, mas no mínimo 33 anos de contribuição se homem e 28 anos de contribuição se mulher. Então, falar
sobre isso, vamos falar desse caso aqui que foi posto, né? Então, ele vai completar a idade em 2030. Então, a gente precisa ver se ele vai se encaixar em alguma dessas outras regras de transição. Na de pontos, ele atinge a pontuação necessária, né, para se aposentar, que ele precisa, lembrando que ele só tem 30 anos de contribuição. Então, ele precisa necessariamente contribuir por mais 5 anos para alcançar. E nesse caso, ele vai precisar contribuir mais, porque a regra de pontos inclui idade mais tempo de contribuição. Então, para ele fazer jus a essa regra, se ele quisesse, ele teria que continuar contribuindo até 2031, que é quando ele alcança essa regra. Então, essa regra a gente já descarta, entre aspas, né? Que depois a gente vê se ela é mais vantajosa ou não, se vale mais a pena. Mas, nesse caso aqui, descarta porque a aposentadoria por idade, nesse caso, seria antes da regra de pontos. Então, já estaria fora. Ele tem... como ele vai fazer 65 anos em 2030, né? E ele atinge os 35 anos em 2026. E a gente está falando da idade mínima. E em 2026, a idade mínima necessária para fazer jus àquela regra de idade mínima, né? Regra de transição por tempo de contribuição, mas idade mínima, precisa de 64 anos e meio. Então, nesse caso, ele está fora, porque em 2026 ele não vai ter 64. A gente verifica que ele atinge 65 em 2030. Então, nesse caso também está longe, ele não atinge. E também, ele, para se aposentar com a regra, a gente vai deixar a última regra da regra de 50% para explicar. E a regra de transição, que é a de 100 pedágios de 100%, ele tem 30 anos de contribuição, que ele está dizendo que ele tem mais ou menos 30 anos de contribuição. Então, o que é essa regra de pedágio de 100%? Então, ele diz assim, que olha, a gente precisa verificar que até 13/11/2019, quantos anos faltavam, quanto tempo faltava para a pessoa atingir os 35 anos homem e 30 anos mulher. Nesse caso, né, se a gente considerar uma forma hipotética, que até 13/11/2019 ele tinha 30 anos de contribuição, ele faltava 5. Sim. E aí a gente tem que calcular o dobro, que é 100%. Então, para fazer jus a essa regra, para ele ter direito a essa regra, ele precisa contribuir por 10 anos. Também ultrapassa os 65 anos, que é em 2030, porque vai ser 2031 só. Por fim, sobrou a regra de pedágio de 50%, só que ele não tem direito a essa regra, não preciso nem calcular. Por quê? Porque, como eu já disse, para essa regra, precisa ter na data da entrada em vigor da emenda constitucional, da reforma da Previdência, ele precisaria ter no mínimo 33, e ele está me dizendo que ele tem 30, tá? Em resumo, claro que a gente precisa depois verificar valores, e ele não trouxe pra gente salários, né, nessa pergunta. Então, de forma hipotética, ele teria direito à aposentadoria por idade aos 65 anos. Na verdade, ele não atinge nenhuma antes. Então, lá na frente, quando ele tiver 65 anos, talvez seja necessário ele avaliar se vale a pena mesmo a aposentadoria por idade ou esperar mais alguma em termos de renda. Sim. Tá? Então, quem mandou essa pergunta 65 anos e lá na frente verificar qual melhor regra aí, que vai ficar quase tudo uma perto da outra, qual melhor regra em termos de valor de benefício, tá? Então, nesse caso, gente, veja, eu falei, nossa, mas ele estava muito próximo. O que a gente orienta nesse caso, como a gente, né, faz com os nossos clientes? É de tentar buscar aumentar esse tempo de contribuição. Como? Investigar se ele tem tempo rural.
investigar se nesses 30 anos de contribuição ele tem algum período especial para aumentar e quem sabe chegar nos 33 anos, às vezes não consegue chegar nos 35, mas consegue chegar nos 33 e aí ele teria direito à regra de transição de 50% e poderia, por exemplo, se aposentar em 2022, 2023, que está bem mais próximo do que 2030. Sim. Vejam, tá? Então, a gente tem também a questão do serviço militar, que também conta. Pessoal que trabalhou em escola técnica também é uma forma de aumentar. Trabalho temporário, que às vezes não consta, que ele não computou. Estágio, que ele não computou. Enfim, tem uma série de maneiras. Recolhimento em atraso também. Às vezes a pessoa podia ter contribuído como contribuinte individual, né, autônomo, e não fez. Né? E ela falou, não, mas então agora, se for vantajoso, eu gostaria de contribuir. Então, nesse caso, a única maneira dele se aposentar mais rápido seria tentar investigar aí algum modo de aumentar esse tempo de contribuição. Certo, doutora. Aí a gente tem mais uma pergunta aqui, de uma mulher, no caso, e ela gostaria de saber se ela consegue se aposentar. Ela tem 19 anos de contribuição e 59 anos de idade. E ela vai fazer 60 anos agora em novembro. E ela deu a informação também que desses 19 anos, ela trabalhou 9 anos exercendo a função de vigilante. E como ficaria nesse caso? Ela consegue se aposentar por tempo de contribuição? Se encaixa em alguma regra? Ou a aposentadoria por idade ela consegue atingir apenas? Olha, nesse caso, você disse que ela tem 19 anos, né? De contribuição. E desses 19, 9 ela trabalhou como vigilante. Vamos considerar que vigilante aí, ela preencha todos os requisitos, tenha toda a documentação para ter esse período contado como especial. E no caso da mulher, quando é uma contagem de tempo especial, aumenta 20% do valor. Então, vamos arredondar aí, vamos supor que de 9 ela tinha trabalhado 10 ao invés de 9. Então, aumentaria aí só 2 anos. 2 anos apenas. Então, de 19 anos, ela iria para 21 anos. Né? Isso se considerando. Mas vamos fazer uma forma hipotética aqui para ela. 21 anos infelizmente, não é suficiente para aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Porque é necessário ter, no mínimo, 30 anos de contribuição e se enquadrar nas regras de transição que a gente já explicou, que são 4. Então, ela não atinge e, pelo tempo que ela tem, ela não vai atingir, porque, assim, não tem como atingir, né? Vai demorar muito. Sim. A gente está falando aí de mais de 11 anos. E ela, pela informação que ela deu, que eu estou me lembrando, ela vai fazer 60 anos, né? Agora em novembro. Então, né, ela já está mais próximo da aposentadoria por idade do que a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, nesse caso, ela vai se aposentar por idade. Só que, lembrando aí o pessoal de casa, que nós tivemos uma reforma da Previdência em 2019, novembro de 2019. E lá alterou a idade da mulher. Claro que também foi criada uma regra de transição, onde, a partir agora de janeiro de 2020, aumenta 6 meses a cada ano. Então, o ano passado, o requisito para se aposentar era 60 anos e 6 meses. Esse ano é 61, né? O ano que vem é 61,5, ela não vai ter. Em 2022, vai ter 62. E aí, ela, na verdade, ela só vai conseguir se aposentar aos 62 anos em 2023. Então, tá dada a resposta. Nesse caso, infelizmente, só em 2023, quando ela completar 62 anos de idade, que ela vai conseguir se aposentar. Pelas informações que ela nos trouxe, né? Nesse caso também poderia se investigar uma possibilidade de aumento por tempo de contribuição, mas nesse caso já fica mais difícil.
Tem também, doutora Kátia, um caso parecido um pouco com aquele caso que a gente comentou no início do vídeo. Só que nesse caso, o homem, ele tem 57 anos e 32 anos de contribuição. Só que o que ele quer saber é se além das regras de transição ou se atinge a idade antes, se ele consegue ter o direito, ou se ele tem o direito, na verdade, à aposentadoria proporcional. Entendi. Tá. Primeiro, a gente tem que esclarecer que a aposentadoria proporcional, se a aposentadoria por tempo de contribuição já não existe mais, a aposentadoria proporcional também não. Entre aspas, né? Por quê? Porque a aposentadoria proporcional existia antes da outra reforma da Previdência que teve lá em 98 e 99. Falo 98 e 99 porque foi a emenda constitucional de 98, mas a legislação em si começou a ser alterada ali em 99. Então, existia ali a possibilidade de aposentadoria proporcional. Então, o que aconteceu? Como sempre acontece quando há uma reforma da Previdência, criam-se regras de transição para tentar minimizar os impactos que essa reforma traz na vida do segurado, do trabalhador. Foi o que aconteceu lá atrás, né? Lá em 99. Então, lá criou-se regra de transição. E dizendo que a pessoa ali tinha um pedágio. As pessoas até mais velhas conhecem as regras de transição e o pedágio. Sim. Nesse caso, foi o pedágio de 40%. Então, era justamente a mesma coisa que a gente tratou aqui, que era o tempo que faltava para a pessoa se aposentar, né? E aí acrescia 40%. Então, ela atingia o tempo necessário, por exemplo, 35 anos homem. E depois ele tinha que trabalhar, recolher mais 40% daquele tempo que faltava para fazer jus. E por vezes, né, ele conseguia atingir 30 anos mais o tempo que faltava. Por isso que eu acho que ele está falando que ele tem 32, se ele tem direito. Porque era comum as pessoas, o máximo era 35, que era aposentadoria integral 100%. Só que ele tinha a possibilidade de se aposentar proporcional, né? E aí tinha 78%, 70%, 72%, a depender do tempo que ele tinha mais que 30 anos. Então o mínimo era 30. Então lá na reforma, olha, quanto tempo faltava para atingir 30? X. Então ele tinha que contribuir isso e mais o X que faltava para ele ter direito, né? Só que como já se passou muitos anos dessa outra reforma, a maioria das pessoas não tem mais direito à aposentadoria proporcional. Porque ou ela atinge a integral, ou esse proporcional vai ser superior à integral. Então não faz sentido ela mais existir. Então essa aposentadoria proporcional, na prática, ela não tem mais aplicação, né? Porque ele atinge antes outros requisitos. Então a aposentadoria proporcional não existe mais. Então, no caso dele, está respondido. Porém, nesse caso, como ele disse que está com 32 anos, ele está próximo ali dos 33. Vou falar como eu falei no caso anterior. Seria muito interessante que fizesse uma investigação para ver se ele não consegue esse um ano que falta. Mas falta para quê, doutora Kátia? Não são 35? Para os 33, para ele fazer jus, para ele ter direito a regra do pedágio de 50%, que nada mais é do que o tempo que faltava. Então, se ele tem 33 anos, vamos supor que a gente consiga aí aumentar o tempo dele para 33 anos. Então, na data da reforma, né, 13/11/2019, quanto que faltava para 35? 2. 50% disso é mais um. Então, ele teria que completar os 35 anos mais um ano. Então, ele precisa ter 36 anos para essa regra, né? Entendi. Nesse caso, se ele atingisse, teria aí, não é uma regra de transição boa, na verdade, ela é quase, o cálculo é quase o mesmo que a gente tinha antes da reforma, né? Então, tem a incidência do fator previdenciário, mas é uma maneira de atingir
a aposentadoria antes, se assim o cliente desejar. Por quê? Porque esse cliente também, ele atinge a regra de pontos em 2029, que é uma das regras de transição. E ele completa 65 anos de idade, porque ele disse que ele tem 57. Ele vai completar 65 anos de idade também em 2029. Então, ele vai poder escolher, a depender do cálculo, né, se ele se aposenta pela regra de pontos ou por idade. Mas também, nesse caso, ele consegue uma regra muito boa, né, porque não tem fator previdenciário, que é a regra do pedágio 100%. E ele atinge essa regra se ele continuar contribuindo, bonitinho. Ele consegue em 2027. Ele consegue, ou seja, nesse caso, ele consegue atingir antes, né? Mesmo que ele não tenha direito ao pedágio de 50%, porque precisa ter um tempo mínimo, né? Ele atinge 60 anos, já vai ter 60 anos, porque daqui 3 anos ele já completa 60 anos, que é o requisito para a regra de transição pedágio 100%, só que o tempo de contribuição ele só vai atingir daqui 6 anos. Por quê? Se ele está falando que ele tem 32, então para chegar nos 35 faltavam 3 anos, né? E aí o dobro disso, porque é 100%, são 6 anos. Então ele consegue atingir a regra de transição, que a gente chama de número 4, mas é a pedágio de 100%, em 2027. Então, esse caso, ele consegue 2 anos antes da aposentadoria por idade. Então, nesse caso, sim, ele consegue. Temos outro caso também, que é uma mulher, e ela informou que quando teve a mudança da lei, ela completou 58 anos em dezembro daquele mesmo ano. Então, a expectativa dela era de se aposentar com 60 anos de idade. Hoje, ela tem 60 anos e meio e informou pra gente que tem 24 anos de contribuição. Nesse caso, ela entra em alguma regra, compensa esperar, é mais vantajoso ela se aposentar por idade, com 62 que ela completa, vamos dizer que em 2023, com 62 anos, ou ela contribui, entra em alguma regra de transição? Essa vai ser parecida com a anterior. A questão aí, talvez, e que as pessoas hoje precisam ficar atentos, é a questão assim, continuam não contribuindo. Por quê? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela disse que tem 24 anos. 24 anos de contribuição, faltam 6 anos para completar 30. Então tá longe. Sendo que daqui a pouquinho ela já completa a idade mínima, né? Então, creio que não vale a pena. E aí, assim, a pergunta que ela poderia ter feito nesse caso é assim, vale a pena eu continuar contribuindo ou não? Por quê? Porque hoje a forma de cálculo alterou. Então, quanto maior o número de contribuições, maior é a alíquota, maior é o coeficiente do seu benefício. Então, a pessoa, às vezes, que recolhe acima do mínimo, é importante que ela faça um cálculo para saber se ela continua. Já atingi, já tenho, porque para a aposentadoria por idade, ela precisa ter 15 anos de contribuição. Aí, ela tem 24 anos de contribuição. Então, ela já atingiu o tempo mínimo e está próximo a atingir a idade. Preciso continuar contribuindo? Né? Vale a pena eu continuar contribuindo? Porque às vezes o valor pode diminuir, né? Porque a depender, às vezes ela vem recolhendo, né? Foi empregada, tem recolhimentos altos e agora ela perdeu o emprego, por exemplo, e precisa contribuir e vai contribuir com o salário mínimo. Esse salário mínimo pode influenciar na sua renda e diminuir a sua renda, né? Também é possível, não, mas tem casos que eu vou falar ao contrário. Eu vou falar, não vale a pena continuar contribuindo, mesmo que com o mínimo. Porque ele pode, hoje nós temos uma situação na legislação que permite que você desconsidere tanto o tempo de contribuição como os salários, para você ficar com os melhores, né? Mas doutora, mas isso pode diminuir minha renda, pelo contrário.
muitas vezes esse descarte aumenta. Mas eu não entendi. Bem, são 15 anos que a pessoa precisa ter de mínimo. Nesse caso, se ela tem 24, eu posso descartar 9 anos de salário ruim. Vamos supor que ela teve uma época da vida dela que ela teve um período que não recebeu muito bem ou que contribuiu mal, né? Então a gente consegue descartar esses 9 anos e ficar com os 15 mais, vamos chamar de mais bonitinhos, assim, os melhores, né? Claro que nós vamos ter um coeficiente de 60%, porque a legislação fala na aposentadoria por idade hoje, o cálculo é 60%. Então, primeiro, qual é o percentual se a pessoa tiver 15 anos puro? 60% do valor apurado, que é a média aritmética simples dos salários de contribuição desde julho de 1994 até a data da entrada da aposentadoria. Né? Então, 60% desse valor. Mais 2% a cada ano que ultrapassar o 15. Então, nesse caso dela, que é 24, ela teria 84% de coeficiente. Porém, se a média dela é boa, não adianta nada ter um coeficiente bom. Então, às vezes, vale a pena descartar esses 14%, ficar só com os 60%, mas ter uma base para aplicação desses 60% melhor, né? E aí, gente, a gente está tentando aqui explicar para o pessoal de casa, e aí vai depender de cálculo. Então, eu não consigo dizer, porque tem pessoas que chegam perguntando, doutora, continua ou não contribuindo? Qual o valor? Eu não vou conseguir responder assim. A gente precisa ver todo o histórico de trabalho da pessoa, todas as remunerações, para poder falar com certeza se a pessoa para ou não de contribuir. Lembrando que esse parar ou não de contribuir é importante que em determinados benefícios, como auxílio doença e aposentadoria por invalidez, a pessoa precisa ter qualidade de segurado. O que é isso? Ela precisa estar contribuindo, pelo menos até um determinado ponto, tá? Então a gente orienta que não é parar de contribuir total, mas contribuir às vezes espaçadamente, né? E para também não ficar aí, porventura ficar doente ou precisar de um auxílio por incapacidade, ela não ficar ao léu, vamos dizer assim. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Não deixe de deixar a sua opinião nos comentários. Inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação e fique por dentro de outros conteúdos como este. E não esqueça de me seguir nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Até breve!